O Redação PFC 45 tem início neste exato momento, no seu sábado de madrugada, dia 12 de março de 2022. Eu, Enio Augusto, trarei todas as notícias com Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sábado cedinho, bora notícias, treino e depois descansar um pouco, que a gente merece também. Vamos, então, às notícias, mas antes, lembrar vocês que hoje, se você conhece, se você tem um e-mail, tem a rede social, vá lá dar parabéns para Joaquim Carvalho Cruz. Quem que foi ele? Um ex-meio-fundista brasileiro, campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles, 1984, e medalha de prata nas Olimpíadas de 88. Então, hoje é aniversário deste grande nome do atletismo brasileiro. Ele nasceu, Marcos, em Taguatinga, que é aí perto, né? Não? Não. Não é tão perto assim, mas o que importa é que a gente corre para chegar aos nossos objetivos e vamos então às notícias. Eliud Kipchoge e Brigid Kosgei vencem a Maratona de Tóquio com recordes do percurso. Teve transmissão ao vivo do PFC, comentários abalizados, precisos, informação, a melhor live que você pode encontrar, porque os comentários ao vivo diziam isso. Saímos de tal lugar para ver aqui, porque aqui está melhor, porque aqui vocês falam da corrida. E nós falamos dessa corrida, né, Marcos? Conta para nós um pouco da Maratona de Tóquio, que abriu calendário das Majors em 2022. Maratona de Tóquio, nada, vou falar da nossa live, que foi espetacular, isso sim, o Kipchoge que se der. Brincadeira, pessoal, é isso aí. Maratona de Tóquio, primeira Major de 2022. Vamos torcer, né, para esse ano a gente ter as 6 Majors aí certinho, vamos retomando o calendário esperado para o ano, e foi isso. Kosgei no feminino, deu assim, o óbvio, não o óbvio, né, mas o esperado. Kosgei no feminino, recorde de percurso, belíssimo tempo. Kipchoge, recorde de percurso no masculino também, belíssimo tempo, sem surpresas. A gente até, né, a gente não, vou ser sincero, eu achei que a Kosgei não ia aguentar, mas aí ela veio, escutou o redação, ficou puta com Certamente. aquilo, falou, como assim? Quem que esse cara acha que é para falar uma besteira desse tamanho? E aí foi lá e meteu um 2:16:02, a terceira melhor marca da história, só fica atrás do tempo dela mesmo, que é o recorde da maratona, e da Radcliffe, que era o antigo recorde. Então, Kosgei ficou em primeiro, completando o pódio feminino, a Chet Becker em segundo, com 2:17:58, e a Gotiton Ghebreslassie, que ganhou Berlim o ano passado, ficou em terceiro, com 2:18:18. No masculino, o Kipchoge bateu o recorde do percurso, como eu já tinha falado, 2:2:40. Em segundo lugar, Amos Kipruto, do Quênia, com 2:3:13. E em terceiro lugar, Tamer Atola, com 2:4:14. Quase um minuto aí atrás do Kipruto, que por sua vez ficou aí um pouquinho mais de 30 segundos atrás do Kipchoge. A prova, vou falar um pouquinho primeiro da masculina. Bom. O grupo veio junto, enquanto, né, tinha um grupo ali de 6 atletas mais ou menos. O Kitata foi o primeiro a descolar do grupo, ficar um pouco para trás. O grupo estava ali com os Pacers ainda, os Pacers foram ficando pelo caminho, um por vez, assim, eles não levaram até o quilômetro 30, talvez como a gente até esperava que fosse acontecer. Um primeiro Pacer que ficou no 20 e pouco, 22 e tal, até que no final das contas ficou um grupinho que era o Kipchoge, o Kipruto e o Tola. E já dava ali, parecia que o pódio seria realmente dos três. Um pouquinho mais ali quando a gente viu que eles deram aquela acelerada quando os Pacers começaram a quebrar, separaram esse grupo, o Tola já começou a dar alguns sinais que não ia aguentar o ritmo dos dois. O Kipruto ainda ficou mais um tempo junto do Kipchoge, na cola do Kipchoge. O Kipchoge até deu uma reclamada com ele do tipo, sai do vácuo aí, vem correr aqui do lado, parceiro, vem puxar um pouco. O Kipruto não quis nem saber, ficou ali no vácuo, mas quando chegou ali, um pouco depois do 30 e eu não lembro da quilometragem cravada, você lembra, ele? Me ajuda aí. Do qual momento exatamente? Que o Kipchoge afastou do Kipruto. Foi ali a partir do quilômetro 36, o Kipchoge disse, vou-me embora, e foi. E daí o Kipruto não conseguiu acompanhar. A gente até falou na live, ele tinha tentado dar um sprint para fugir. No final das contas, né, ele não foi, talvez não se sentiu à vontade, preparado, mas o Kipchoge, sempre a partir do 30, ele faz os seus movimentos. E o Kipchoge continuou no ritmo dele, fechou a maratona lá para 2:54, 2:55.
e bateu aí mais um recorde de percurso. Não deu chance para ninguém. Você vê que Com o sorrisinho dele, né? Aquele sorrisinho dele no final, assim, parece que ele tá dando uma risadinha, a gente não sabe se é o sofrimento, se é o que é, mas fica mais engraçado aí no final de prova com a risadinha do Kipchoge. Dizem que ele faz isso quando está com mais dificuldade para dar uma aliviada, né? E também é um sorrisinho meio, não é um sorriso tão natural. Então pode ser realmente que ele tivesse meio sofrendo, mas aí o Kipchoge foi lá e venceu mais uma Major, colocou a quarta estrelinha aí das Majors, faltam mais duas. E só para trazer alguns dados e curiosidades legais, tu já falastes da Kosgei, que eu vou falar da prova aqui depois, mas o Kipchoge, com esse tempo, que ele normalizou o absurdo, né? Então, com esse 2:2:40, ele fez o quarto melhor tempo de todos os tempos. Ele só perde para ele mesmo em Berlim e para ele mesmo em Londres e para um Bekele ali que está de intrometido. Então, Kipchoge tem os tempos mais rápidos em solo britânico, em solo japonês e em solo alemão, onde ele vai conseguindo os recordes fazendo. Tóquio estava com uma temperatura muito boa, né, Marcos? A gente falou, estava temperatura ideal, tanto é que, porra, eles correram muito bem. Talvez pudesse ter ficado um pouquinho menor o tempo, porque eles erraram o percurso no quilômetro 10, os batedores foram para um lado, era para o outro, né? Perderam ali uns 10 segundos, mas no geral o tempo estava bom para correr e os tempos acabaram ficando muito bons. O Amos Kipruto fez 2:3:13 e bateu o recorde, pessoal. Então o Kipchoge, além de correr bem, ele ainda traz as outras pessoas, né? Porque os caras não conseguem ganhar dele, mas ganham do Kipruto do passado, né? Então eles ainda conseguem tirar aí alguma coisa, alguma vantagem. No final das contas foi 1:2:2, 1:2:3 e 1:2:4. São tempos bons que nesses tempos atuais a gente acaba achando que é sempre ruim quando faz 2:3, 2:4, mas não é tão fácil e tão simples assim. Esse é o problema, né? Você corre com o Kipchoge, você bate seu recorde pessoal, você faz um puta tempo, fica entre as melhores marcas e fica em segundo, porque é isso, o bendito do homem tá ali na frente, ali, sempre aquele jeito, vai cozinhando, dá um ataquezinho, diminui o grupo, quando chega lá no 30 e pouco, dá um segundo ataque e não tem quem consiga acompanhar. Exato, e você viu, né? Foi caindo um por um. Primeiro, o Leguese nem largou. O Kitata ficou no 10. Daí o Jeremil ficou no 23, o Tola ficou, todo mundo foi ficando, só o Kipchoge se mantém. E foi lá, venceu, bateu o recorde do percurso e ganhou mais uma Major. Sobre a prova feminina. A prova feminina tem que estar registrada, eu falei no vídeo também lá que eu fiz da prova, que a transmissão foi horrível, né? Não mostrou as mulheres, mostrou muito pouco, a gente não conseguia ver a disputa delas, não conseguia ver imagens. Quando acabou a prova, a gente pensou assim, acabou o masculino, vamos ver o feminino? Não, vamos ver a entrevista do Kipchoge, quase que a gente não vê as atletas chegando, mas tivemos, né? A Kosgei voltando a vencer uma maratona, ela tinha tido um ano de 2021 sem vitórias, então o Marcos deu uma duvidada dela, ficou, né, assim, e a Kosgei mostrou para o Marcos que ainda está nativa, diferente do Bekele, né, Marcos? O Bekele está acabado, não tem, né? O Bekele não deu resposta para nós ainda. Se a Kosgei não é mais polêmica, a gente faz polêmica com o Bekele, aquele atleta aposentado que segue correndo, pronto. Isso aí. E bom, no feminino, né, o Marcos falou os resultados. As favoritas foram as que chegaram em 5 primeiro, a Kosgei, Bekele e Ghebreslassie. E o grupinho delas foi junto até o quilômetro 25. Depois foi ficando aí, restando menos atletas. E no final das contas ficaram no quilômetro 35 a Kosgei e a Ghebreslassie. Aí a Kosgei perdeu a hidratação no quilômetro 35 e a partir do 37, contrariando, né, a falta de hidratação possível, ela se desgarrou e a Ghebreslassie perdeu tanto ritmo que a Bekele ficou atrás dela. Nas mulheres tivemos 4 mulheres abaixo de 2:19, então foram tempos muito bons também. O tempo da Kosgei foi o recorde japonês, também em solo japonês, nunca ninguém correu tão rápido lá. E agora, dados e curiosidades legais que eu descobri no vídeo, que eu vou falar para vocês. Com o tempo da vitória do Kipchoge e da Kosgei, eles fizeram juntos, Marcos Bosi, 4:18:42, que é o tempo combinado de vitórias mais rápido da história das maratonas. Nunca nenhum dos dois vencedores somados fizeram um tempo tão rápido. E não é só isso, vem a melhor curiosidade agora. Cadê aqui, ó?
com os seus respectivos tempos de 2:5:28 e 2:21:02, o Kengo Suzuki e a Mao Ishiyama do Japão fizeram um tempo combinado de 4:26:30. Esse resultado combinado é o mais rápido da história de um casal correndo a mesma corrida, mesma maratona. Porque eles são um casal. O Kengo Suzuki é casado com a Mao Ishiyama e está aí um recorde que dificilmente vai ser quebrado. Olha aí, Sônia Abrão trazendo as informações do mundo da fofoca da corrida. Também não sabia que eles eram casados, não. Pessoal, são rapidinhos. E aqui, ó, corta isso, mas que eu tossi. E para fechar, antes da corrida teve a entrevista coletiva lá de imprensa e os atletas escreviam no seu cartãozinho de previsão do tempo o tempo que queria fazer. O Kipchoge escreveu Strong, S-T-R-O-N-G, que era só ele queria correr forte e o conseguiu, né? Aparentemente fez o recorde de percurso, deu certo. E a Kosgei não quis falar o tempo dela, disse que era um segredo, mas no final das contas, na entrevista pós-prova, ela explicou que o objetivo dela era correr perto de 2h14, mas que o vento no final, nos últimos quilômetros, atrapalhou. Então, a Kosgei estava de olho no recorde mundial de novo, mas aí o vento não deixou. Então, essa, seu Marcos Boas, foi a Maratona de Tóquio, que abriu as Majors. Talvez seja a maratona do ano que vai ser a mais rápida. Foram tempos muito bons. Foram tempos bons. A prova, talvez, se ela tivesse um pouquinho menos de cotovelo, seria uma prova que, por que não, até para um possível recorde mundial. Tem bastante cotovelo, assim, cotovelo mesmo, 180 e num espaço pequeno. Então, você vê que os atletas diminuem realmente a velocidade para fazer a curva. E é uma pena, porque a prova estava com condições ótimas, né? Ela é plana, estava com a temperatura na casa dos 9, 10 graus, uma sensação também por volta disso, mas esses cotovelos então a gente não tem o Kipchoge, que atualmente é o maratonista mais rápido, numa das provas mais rápidas no segundo semestre. Então, se ele realmente for para Nova York, como algumas previsões dizem, né? Nova York não é uma prova para isso, então tem uma boa chance de que esse 2:2:40 dele, e talvez da Kosgei, não sei se a Kosgei sim tem a intenção de ir para Berlim, talvez sejam os melhores tempos, tem boa chance de serem os melhores tempos do ano, sim, sem dúvida nenhuma. Porque o Tito Zequeiro ano passado fez 2:2:58, alguma coisa assim, né? Que era o tempo mais rápido do mundo ano passado. Então, o Kipchoge correu de fato esse ano, né? Ano passado ele só fez provas mais cadenciadas. Vamos ver. Eu queria que o Kipchoge fosse para Nova York, mas vai saber se Londres não vai pagar mais, né? Mas, enfim, vamos aguardar os próximos movimentos dos quenianos. E agora vamos falar do recorde mundial dos 50 quilômetros, Marcos Boas. O Stephen Mokoka, sul-africano, bateu o recorde no último domingo. Mococa, sim, é mais ou menos perto aqui de Lorena. Ah, que piada horrível. Desculpa, pessoal. Agora fala da prova. Então tá, achei que você fosse continuar. Só te interrompi. Então, 50 quilômetros. Eu vou ser bem sincero, que eu não sabia nem que isso era uma distância com recorde oficial. E, graças ao inacreditável PDF que a gente recebe de pauta, eu descobri que realmente é um recorde reconhecido há muito pouco tempo. Foi uma reunião, né, uma decisão tomada em meados do ano passado, onde eles reconheceram um tempo de 50 quilômetros que tinha sido feito o ano passado, anterior, inclusive, a essa decisão, e que agora foi quebrado. Então, o Stephen Mokoka correu 50 quilômetros em 2h40:13. E esse é o novo recorde masculino para os 50 quilômetros. O feminino, dessa vez, nessa prova, né, não foi quebrado. Então, a notícia, às vezes a pessoa fala, mas vocês não falam das mulheres? É que aqui a gente está falando da quebra do recorde, tá? Então, é por isso que a gente não vai comentar nada mais específico. Mas o Mococa correu você precisa me ajudar, Enio, em Jequeberra, que é o novo nome. Queberra, que é o novo nome da cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul. Isso. E esse nome tem a ver com o nome de um rio que passa lá numa língua local e tudo mais. Mas é estranho, né? Você pegar e mudar o nome de uma cidade de uma hora para outra. E é uma cidade que tinha, né? Tem uma certa visibilidade, não é uma cidadezinha qualquer, né? Porto Elizabeth é uma cidade que é conhecida. Mas de qualquer jeito, eles correram lá em Queberra.
o Mococa meteu o recorde de 2:40:13. Você fez o cálculo do ritmo para 2:40:13 em 50 quilômetros? Não fiz, mas é rápido isso aí. Me parece ser bem rápido. E sabe o que ele falou quando ele terminou e foi fazer a entrevista pós-corrida? Estou cansado. Opa! Não, acho que a gente não esperava nada muito diferente, né? 50 O Mococa quilômetros que... aqui, ó, em quanto que ele fez? 2:40:13, né? Isso. 2:40:13, ele cansou porque ele correu a 3,12 minutos por quilômetro. 18 quilômetros, 19 por hora. Por isso cansou. Então, ele quebrou o recorde que era, né, que eu falei do ano passado, do Negasa, que era de 2:42:07. Então ele tirou aí mais de 2 minutos do tempo do Negasa, que era o recorde reconhecido, era o primeiro recorde da história dos 50 quilômetros. Ele conseguiu quebrar. Então, o Mococa que tem hoje 37 anos, você vê que distância, o pessoal precisa ter um pouco mais de experiência, né? Ele já tinha vários títulos nacionais, 1.500 metros, em outras distâncias também, até na maratona. Tem um PB de 2:07:40, feito em 2015, e agora escreveu o nome na história com o recorde dos 50 quilômetros. Perfeito, é muito bom. Ele teve bons resultados e agora ficou mais velho e foi para as longas distâncias. Aproveita, né, que virou reconhecido, homologado esses 50 quilômetros. A gente até comentou da Deslinden, né? Ela também que tem um recorde, mas o recorde aqui, ó, o recorde numa corrida só de mulheres é 3:4:24 da Irvette Van Zyl. E esse ano a etíope Amelework Ficado Bocho, até um nome bom, ela completou a prova em 3:4:58, então quase bateu o recorde mundial, mas faltaram aí 34 segundos em 50 quilômetros. Ah, que tristeza que deve ser, né? Mas não deve ter de onde tirar. Então é isso. Mococa tem um novo recorde mundial dos 50 quilômetros. E vamos continuar falando em tempos e em recordes, porque o Sebastian Kimaro Sawi e a nossa querida, cadê aqui a outra, o nome da mulher? A Irine Jepchumba Kimais, ambos bateram o recorde da meia maratona de Roma, que aconteceu no último domingo, Roma-Ostia. Ostia, bom, será que eles ganharam Ostia antes ou depois? Não sabemos. Mas ambos correram os melhores tempos de meia maratona já realizados em solo italiano. Fala para nós os tempos aí, Marcos. O Sebastian correu a meia maratona para 58:02, enquanto a Kimais, eu vou falar, ou a Irine, como vocês preferirem, que essa Jepchumba fica mais complicado, correu para 1:06:03. Os dois aí estabelecendo um novo recorde em solo italiano, não só da meia maratona de Roma, mas em solo italiano. Os africanos, eles vão lá correr e acabam quebrando os recordes de tudo. Nunca nenhum italiano vai correr tão rápido. E olha só, a curiosidade do Sebastian Kimaro Sawi é que, se você lembrar, Marcos Bossi, redação PFC 40, um coelho venceu a meia de Sevilha e quebrou o recorde, sabe? Sabe quem foi esse coelho? Quem era esse coelho? Esse coelho era o Sebastian Kimaro Sawi, que na época era conhecido como Sebastian Kimaro e agora era Sebastian Sawi. Então ele é tão desconhecido que ainda não tem o nome certo como tem que chamar ele. Mas lá ele estreou na meia como coelho, fez um tempo abaixo de 1 hora e agora com esse 58:02 fez a 8ª meia mais rápida da história. Então é um atleta que nos últimos meses aí conseguiu bons resultados, está surgindo, despontando. De repente, né, ele pode aparecer mais aí durante as próximas provas. 2 meias em pouco tempo, com 2 recordes pessoais e agora esse temporal aí. Surpreendendo aí, ó. Não tem nem o nome definido e tá papando títulos e recordes. Muito bom. Exatamente. E daí tivemos então essa vitória aí dos africanos, dos quenianos lá em Roma. Contamos com o recorde dos percursos. Então aí, as provas estão acontecendo, provas no mundo, no Brasil, algumas mais rápidas, outras com recordes. E nós vamos trazendo as informações aqui para vocês. Falando em prova acontecendo, aconteceu a primeira prova de 10 quilômetros do ano do Joshua Cheptegei, o recordista mundial da Uganda. No último podcast eu falei que ele era da onde? Do Quênia ou da Etiópia, né? Eu falei um negócio muito absurdo, foi muito errado, mas ele é da Uganda, o rei de Uganda, Joshua Cheptegei, né? Recordista mundial dos 5, 10 mil metros,
fez o melhor tempo do ano até agora, dos 10 quilômetros, que ele fez 26,49 no último domingo. E, obviamente, um africano correndo forte, o melhor tempo já registrado em solo francês de 10 quilômetros foi do Joshua. É sempre assim, viu? Os africanos vão correr num país, eles fazem o melhor tempo no solo, né? Então, tipo, agora tem dois recordes. Tem o recorde francês, ou o que quer que seja, que aí é o que um francês fez, e aí tem o recorde em solo francês, que geralmente não é um nativo que faz, é algum africano que vai lá e bota um tempão desse como 26,49. Foi a primeira corrida do ano pro Cheptegei. E ele já meteu já o sexto tempo mais rápido da história dos 10 quilômetros. Então, assim, e na frente dele só tem tempo dele mesmo, né? Do recordista mundial Ronex Kipruto e do Leonard Comon. Então, o bicho já mostrou, já bateu a credencial para mostrar que 2022 vem com força. A gente tem a corrida do Mofara também daqui a uns dias. Acho que vai servir, igual o Enio falou no último episódio. Vamos fazer uma comparação. Depois trazer aqui o tempo do Mofara e comparar com esse 26,49 do Cheptegei. É isso aí, ó. O Cheptegei, ele competiu a última vez na pista em agosto do ano passado, quando venceu uma corrida de 2 milhas. E na rua mesmo, de fato, ele não participava desde 2019, quando ele fez o recorde mundial da distância em 26,38. Depois ele só competiu na pista, Olimpíada e coisas assim. Daí o Ronex Kipruto quebrou o recorde dele. Mas então o Cheptegei estreou a temporada muito bem e o foco dele vai ser na defender o título mundial lá dos 10 mil metros no Oregon esse ano, no Campeonato Mundial. Então vamos ver. A estreia foi muito boa. O começo de temporada foi animador, ele e o técnico dele gostaram do resultado e foi realmente expressivo, né? Você estreia na sua temporada com o sexto melhor tempo da história, parece bom. E agora vamos falar do que a gente já tinha falado no último Redação PFC, mas agora abriu de fato. As inscrições para a Loteria da Maratona de Nova York se abriram, Marcos Boazzi, e vão até 23 de março. Já se inscreveu já, Enio? Então, eu estou pensando, né? Começou dia 9, vai até dia 23. Os ouvintes podem mandar suas mensagens, dizer, Enio, você deve se inscrever ou não? E daí eu vou pensar nisso. Quanto que custa, Marco, se eu fosse sorteado hipoteticamente? Então, você sabe que é assim, né? Você vai se inscrever, você já põe o número do cartão de crédito. E aí fica ali esperando. De repente, você pode receber aquela mensagenzinha do teu banco assim. "Tum". R$ 1.500 de inscrição, pelo menos, para você participar da maratona de Nova York. Barato? Nem um pouco. Memorável? Provavelmente. Então, se tiver o dinheiro, vai lá, seja feliz e ponha essa maratona no seu currículo, a maior maratona do mundo em número de participantes. É memorável em todos os sentidos, né? Vai demorar, vai ficar ali na fatura, depois na memória, muito, muito bom. Eu dei uma travada aqui, Marcos. Você chegou a falar do preço que diminuiu? Não, eu só falei que era quase $300, Tá, 295 mais as taxas, o que dá quase que dá praticamente R$ 1.500. tá, beleza. Ó, e assim, ó, esse valor até diminuiu, mas o dólar aumentou, então não sei se é muita vantagem, né? Antes era até 2019 era US$ 358. Esse ano sofreu essa redução para 295, mas né, o dólar aumentou, meio que fica tudo igual. Nova York tem índice também, mas são índices absurdos para conseguir. Por exemplo, na minha idade do Marcos, a gente tem que correr uma meia maratona para baixo de 1h23 e uma maratona abaixo de 2h55. Aí você garante a sua vaga. Então, de nós aqui, o Marcos é o que está mais perto e mesmo assim não está tá longe, né? Bastante longe, meu Deus do céu, 2h55 é. Nossa. Bom, mas tudo bem. Nova York eu tenho vaga garantida para 2023. É Ah, isso que verdade. importa. Então, essa eu não vou nem. Não vai ter projeto Nova York por índice. Nova York vai ser na base do sorteio. Na verdade, já está garantido. Beleza, ó. Então vai até 23 de março a inscrição. O sorteio é no dia 30, vai sair antes da Maratona de Londres, talvez, não sabemos, né? Estamos aí na expectativa. E se você não tem índice e não quer ir no sorteio,
você pode se credenciar no site oficial para arrecadar um valor mínimo para uma instituição de caridade. Em geral, são valores superiores a $2.500 mais a taxa de inscrição, né? Então, você tem que ver bem se você tem amigos suficiente para conseguir, que senão você tem que inteirar no cartão. A vaga é garantida, tipo, você vai gastar ali uns $3.000 e garante a vaga. A questão é, você tem $3.000 e vale a pena gastar isso para Nova York? Então, veja bem quem pode te ajudar, porque essas coisas de caridade é legal você, né, buscar apoio, 10 de um, 10 de outro. Agora, se você tiver que inteirar, tipo, $2.000, boa sorte. Eu ainda vou pensar se eu vou me inscrever ou não, mas eu estou tentado assim. Mas ainda estamos analisando. Assim, duas coisas. Além da caridade, o índice, o sorteio, tem a agência de viagem, que tem vaga garantida, também não sai barato. E só uma observação: se você for fazer a inscrição, não use cartões virtuais, aqueles cartões que geram o número para usar uma vez só. Porque quando você põe aquele número, ele vai entrar lá no registro. Só que no dia do resultado, se você tivesse sorteado, aí sim que vai ser debitado. Só que lá no dia do resultado, o seu cartão virtual já provavelmente não está mais valendo. Por exemplo, o do Itaú vale por 24 horas. Então, não use cartão virtual. Use um cartão físico ou um cartão virtual que você tenha certeza que vai durar, Boa. sei lá, 15, 20 dias. Boa Porque se você for sorteado e eles tentarem debitar no cartão e o cartão recusar, eles passam a vaga para o próximo. Não, eles não tentam entrar em contato. É bem claro isso, inclusive, lá na parte das inscrições. Então, use um cartão internacional que tenha limite para isso e não use o cartão virtual. Fica a dica aí para vocês. Isso aí. Sigam essa dica e vamos para a próxima notícia. E fechando as notícias, temos que dizer que estão abertas as inscrições para o 10 km Tribuna FM em Santos, dia 15 de maio. As inscrições podem ser feitas lá no site atribuna.com/10 km. Você entra lá no site da Tribuna e pode fazer. No primeiro lote, até o dia 15 de março, vai ser R$115. De 16 a 23 de março, o valor é de 125. E entre 24 e 31 de março vai para R$135. Então, você vai ter até o final do mês para garantir a inscrição, que está um valor ok, né, Marcos? Sim, esses valores de inscrição parecem, sim, bastante condizentes com os valores das provas aqui no Brasil. Já essa pelotão premium aí que eu achei que deram uma exagerada, né? Mas Essa daí tá bom, né? O pelotão premium, você pode pagar quanto? R$405 se você quiser garantir aquela largada lá na frente com outros 60 atletas. Só vai ter a elite e mais ninguém. Eu confesso que quando eu vou participar da Tribuna, esse ano até estou pensando em participar, tem que ver aí se vai dar certo, mas eu já cogitei pagar os 405, porque se eu estiver bem treinado e bem preparado, é o melhor lugar para fazer um tempo de 10 quilômetros é lá. Mas aí o bolso dói, né? Então, vou esperar ver o resultado em Nova York. Aí, tipo, se Nova York não dá, eu disse, já que ia gastar 1.000 e pouco lá, eu vou gastar 400 na Tribuna. Enfim, mas a Tribuna está aí, né? Um percurso tradicional, sempre o mesmo, sempre certinho. Dessa vez eles têm lá o Instagram, 10 km Tribuna FM. Para quem quiser ver, eles vão atualizar. Finalmente, eles não tinham uma rede social, né? Que eles atualizavam as coisas, agora vai ter. Então tá aí, dia 15 de maio, teremos a Tribuna FM em Santos. Você pretende ir, Maio? Você vai fazer a Colinas dia 1º de maio, né? Dia 15 de maio, fazer um teste de 10 km para maratona, por que não? não Não. sei não, eu acho que não vai rolar. Não, já vou ter feito já essa de 15 quilômetros no dia 1º de maio e é dia 15, né, de maio essa daí. É. É um mês antes da prova, eu acho que tem outros treinos de distância, principalmente de volume, que vão ser mais importantes nesse momento Boa. do ciclo para maratona, então a Tribuna realmente não tá na lista não das possibilidades desse ano. Então tá, na minha lista ainda estou a pensar. Vou pensar se eu vou e se eu vou pagar 405 ou 115 ou 125 ou 135. Enfim, vamos ver. Mas a Tribuna é muito legal. Já corri 17, 18 e 19, nunca bem preparado. Esse ano, por enquanto, né, estou na minha melhor forma. Então, de repente, pode ser que aconteça. E para o pessoal que gosta de largar um pouco mais na frente, tem os pelotões, né? A Elite B, que tem tempos que você faz. Por exemplo,
se você é homem e faz na tribuna abaixo de 46 minutos, você tem esse privilégio, né? Essa especificação de largar na Elite B, que larga um pouco mais na frente com menos fogo. E você, mulher, se correr na tribuna abaixo de 55, no ano seguinte você tem esse privilégio também. Então, os mais rápidos sempre conseguem largar um pouquinho mais na frente com menos trânsito. E agora vamos para o momento off, Marcos Bosi, que já demos as notícias, temos que ir embora, tem treino para fazer, tem treino para correr, tem treino para filmar, tem um monte de coisa que a gente tem que botar em dia aí. E diz aí, qual que é o seu momento off? Como eu já tinha prometido, sempre meu primeiro momento off vai ser a série Em Busca do Pace Boston, lá no YouTube, onde eu estou tentando chegar no meu índice para Boston. Então, toda semana você vai estar de saco cheio, mas eu vou continuar falando, até porque eu preciso de audiência para o Enio não cancelar a série. Calma aí que a cachorra deu uma rosnada aqui, eu não sei se saiu no Chegou a microfone. comida. Chegou, exatamente. Aí tô com a campanha lá, ficou... Catuxa! Pode entregar, ela tá falando. Entra aqui, entra aqui. Catuxa! Oh. Vai lá então, Valente. Olha como ela é valente, ela fica na porta. Então, pro momento off agora, além do Projeto Boston, Em Busca do Pace Boston, que você já deveria ter entrado... Nossa, falei tudo errado, o Projeto Boston é do fôlego, esquece, não falei nada disso. Então, além do Em Busca do Pace Boston, que eu já falei e vou sempre falar aqui, o momento off dessa semana é um podcast do Globoplay, que chama Pistoleiros. Umas semanas atrás eu trouxe aqui um podcast que falava sobre as milícias, e esse daqui faz uma investigação sobre pistoleiros no Rio de Janeiro. Então, grupos de extermínio realmente, que são contratáveis para matar outras pessoas. Não é bonito, mas é a realidade, é muito bem feita, em parceria com o Globo, né, o jornal O Globo. Quem assina é o jornalista Rafael Soares. Ele fala, são 5 episódios, ele fala quase que um episódio a cada episódio ele fala de um pistoleiro famoso diferente. Então, tem bastante coisa que foi originada ali com a morte da Marielle, as investigações principalmente, as descobertas de diversas coisas, mas tem envolvimento com jogo do bicho, milícia, tudo de errado que a gente sabe que tem por aí. Vale bastante a pena, podcast Pistoleiros. Mas é do Globoplay, mas tem em todas as plataformas de podcast. Beleza. A minha dica, como eu não estou conseguindo fazer muita coisa de momento off atualmente, eu vou deixar algo relacionado com o projeto do Marcos aí, que eu acabei de ler faz pouco tempo, o livro do Sérgio Xavier Filho, Boston, a mais longa das maratonas. E ali ele conta todo o percurso dele até chegar na prova em si. Eu já falei para ele na entrevista que a gente fez com ele que eu achei que o livro tinha que estar maior, com mais detalhes, mas é muito legal o livro, você acompanha lá, porque é possível para todo mundo, mas às vezes você tem que esperar um pouco a idade, uns 50, uns 55, às vezes você tem que treinar mais. Enfim, fica essa dica aí para vocês conferirem. Tem livro físico, tem livro no Kindle. No Kindle tem atualização de Boston com a vitória do Kawauchi, que não tem na versão física, né? Que o Sérgio não conseguiu colocar, mas no Kindle tem. Então você vai lá e vá atrás, que esse livro vale a pena ser lido. E agora vamos embora, Marcos Bosi. Diz aí teu tchau, que a gente tem que treinar, tem que correr sábado, fim de semana. Temos que estar em movimento. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por ter escutado. A gente se vê no próximo episódio do YouTube, episódio do podcast, alguma coisa assim, sei lá. A gente está sempre por aí, no Instagram, dando palpite. Segue nós lá e até a próxima. Valeu, tchau. Isso aí, sigam @por falar em correr, @marcos.bosi, vão lá no YouTube, no Instagram, em podcast, confiram todo o nosso trabalho, todo o nosso conteúdo. Este Redação PFC fica por aqui. Nós voltamos no próximo, na semana que vem, com mais notícias para vocês. Um grande abraço e tchau.